Bom dia! Hoje eu vou falar sobre o filme Auto de Resistência. É um documentário dirigido pela Natasha Neri e pelo Lula Carvalho, que foi o grande vencedor do Festival É Tudo Verdade como o melhor longa de documentário, agora em 2018. Bom, Auto de Resistência é um filme que fala sobre o universo trágico da nossa sociedade, da nossa política e da nossa justiça. Para quem não sabe o que significa, autos de resistência é o nome que se dá a mortes cometidas por policiais que alegam legítima defesa e que houve resistência à prisão. Normalmente, nesses casos, não tem nenhuma investigação propriamente dita, não se faz nem perícia do lugar do crime. Quando muito, tem um inquérito interno no qual as testemunhas são os próprios policiais. A Natasha Neri, a diretora do filme, ela já vem investigando esse tipo de ocorrência há uns 10 anos. Mas o processo em si de feitura do filme foi durante 2 anos e meio de investigação e de feitura de imagens em torno dos processos jurídicos de investigação dessas mortes. O documentário não é de talking head, não é de depoimentos. Apesar de ter alguns, ele não é um filme que quer diferenciar a importância ou legitimar a importância dos discursos, como se um especialista tivesse mais habilidade de falar sobre um determinado tema do que uma pessoa que estava envolvida numa situação, sabe? Além do descaso e da falta de esforço em realmente tentar solucionar esse tipo de acontecido, o que acontece normalmente é que acaba por se investigar os mortos e não as mortes deles. Mas ela ressalta que, claro que isso não significa que todos esses números de autos de resistência sejam necessariamente execução, mas que muitos, mesmo tendo índices de terem sido execuções, não são investigados. O filme optou por acompanhar os casos por meio do olhar dos familiares e pelo sistema de justiça. Ela disse que tentou filmar mais coisas de dentro da polícia. Ela queria ter filmado um curso que estava sendo dado para os policiais com maior índice de letalidade. A polícia não permitiu. Muitas coisas que ela tentou filmar dentro da polícia não foi permitido. E é interessante porque ela escolheu um recorte de situações em que algum elemento forte, como a militância dos familiares ou algum vídeo captado no momento das mortes e que eventualmente foi parar nas redes sociais, acabou por impulsionar as investigações e a favorecer a possibilidade do caso ir a tribunal, ir a julgamento. Mas a gente sabe que essas situações são as exceções. Elas só foram ao julgamento por ter alguma evidência muito contundente. São pouquíssimos casos dentro do absurdo de número que existe de pessoas mortas durante confronto. Então, para mim, é óbvia a relevância e a urgência desse filme. No meio de tanto desinteresse da grande mídia em permanecer na investigação de um desses temas e no fato de que o Brasil, e mais especificamente o Rio de Janeiro, possui alguns dos maiores índices de letalidade cometida por policiais do mundo. Só para vocês terem uma ideia, entre 2002 e 2010, a gente teve ocorrências de mais ou menos 10 mil autos de resistência. E a grande mídia, em geral, ela só faz legitimar esse ciclo vicioso. Quando tem o caso de alguma morte assim, em geral você tem no jornal a fala dos próprios policiais, ou então o jornalista ele fala tantas pessoas foram baleadas em confronto, ou a polícia afirma que eram traficantes. Então você quase sempre tem o ponto de vista do policial. E esse tipo de atitude acaba fomentando um discurso que só tem crescido e tem ficado cada vez mais unânime numa sociedade que está ficando muito conservadora. Esse discurso de que, se morreu é porque fazia parte do tráfico, se morreu, se estava ali é porque estava fazendo alguma coisa errada. Ou então, era bandido, e bandido bom é bandido morto. E aí, assim, pra mim é óbvio lembrar que mesmo que essas pessoas façam parte do tráfico, elas têm direito a serem, no mínimo, apreendidas antes de serem executadas. O procedimento correto pela polícia tanto não é o da execução, que eles têm que forjar isso através dos autos de resistência. Num dos discursos feitos durante um dos julgamentos, o advogado ele diz que esse tipo de atitude, de você atirar e depois perguntar, nunca seria aceito em bairros como Lagoa Rodrigo de Freitas ou Leblon, enfim. Ele só é aceito em periferia, no subúrbio, nas favelas. E assim, é claro que eu não sou ingênua a ponto de achar que são bandidos contra mocinhos em nenhuma das situações. Nem necessariamente os policiais são pessoas
ruins e nem necessariamente os traficantes são pessoas ruins. A questão que é mais abrangente e mais profunda do que isso é que a gente vive num sistema que motiva esse tipo de confronto, motiva esse tipo de medo, de insegurança, de apartheid entre as camadas sociais. Mas é só você ver que o número de mortes policiais é infinitamente menor do que o número das mortes cometidas por eles. É muito discrepante. E as situações investigadas nesse filme são situações em que claramente aquilo não era resultado de uma resistência de prisão, não era resultado de legítima defesa. E esses são apenas alguns dos casos. A gente tem que parar com essa coisa de achar que só porque a pessoa mora num determinado bairro é aceitável ela fazer parte de um número de contingência. Falando um pouco mais diretamente do filme em si, enfim, do filme como um produto cinematográfico, como um documentário, eu achei o filme muito bom. Eu acho que nas primeiras cenas eles já conseguem dar o tom de tudo que a gente vai ver dali pra frente. O filme começa com uma câmera subjetiva que vai filmando os buracos feitos pelos tiros, tanto nas cenas dos crimes, quanto também o desenho dessas perfurações nos corpos das pessoas baleadas e mortas nesse tipo de situação. A trilha sonora é quase sempre um instrumental, sóbrio, e logo depois dessa abertura você tem uma cena da fachada de uma delegacia à noite, logo depois de um desses ocorridos, e aí você vê uma mulher aos prantos sendo abraçada por uma outra mulher e dois jornalistas apontando uma câmera e uma luz para ela. E aí nesse momento é como se o filme estivesse dizendo: isso não é o que a gente vai fazer, a gente está fora disso. A gente não vai ser sensacionalista e não vamos fazer parte desse grupo de abutres que se alimenta de imagens genéricas da tragédia. Ao contrário, o filme não trata nenhuma dessas mortes como mera contingência ou casualidade. Ele trata caso a caso, por nome, por data, e consegue dar voz a essas mães e rosto a esses mortos, mas sem cair nunca na tentação de tornar alguma coisa ali um espetáculo. E uma das coisas que eu acho mais incríveis no filme é que o filme consegue trazer questões bastante profundas, mas não através de um discurso incutido ou fabricado. As próprias mães, mesmo no meio de tanta dor, conseguem ter tanta lucidez no discurso delas, que elas mesmas argumentam que esse tipo de comportamento ele só acontece com tanta frequência porque ele é legitimado pelo Estado. Em uma das cenas que acontece durante a Comissão Parlamentar de Inquérito Estadual, que foi instaurada para apurar esse alto índice de letalidade policial, uma das mães diz que o chefe da polícia e o governador têm tanto sangue nas mãos quanto os próprios policiais que tiraram a vida do filho dela. Bom, enfim, o filme é uma porrada no estômago, mas eu já sabia que ele ia ser assim. Mas me surpreendeu o quanto ele conseguiu ser equilibrado, sabe? E sóbrio, digamos assim, porque é um tema muito difícil de tratar. Eu acho, obviamente, que não é um filme imparcial, ele tá ali para denunciar uma situação, mas essa denúncia é necessária num panorama de tanto descaso e onde esses corpos negros da periferia não têm direito à voz, não têm direito a se defender. Num momento em que o discurso está cada vez mais conservador, Auto de Resistência é um filme necessário. Vejam, assistam, comentem, compartilhem com seus amigos, com seus familiares, levem aquele seu tio conservador, levem o seu pai conservador, levem o seu filho, seu irmão, sua irmã, levem todo mundo que vocês puderem. Tentem assistir esse filme. A gente está num momento em que a conscientização é essencial. Ela pode mudar completamente os próximos passos, as próximas eleições, por exemplo. Bom, enfim, é isso. Assistam Auto de Resistência, vão ao cinema e até semana que vem. Bom, gente, se vocês gostaram desse vídeo, dessa resenha, por favor, comentem, deem seu like, compartilhem, ativem o sininho, todas essas coisas. E semana que vem tem mais. E boa sorte pro Brasil hoje.